A paz do Senhor a todos. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Gostaria de fazer mais um áudio, trazer mais uma palavra para o teu coração. Nesse momento eu gostaria de estar falando sobre o livro de Gênesis, uma explanação sobre o livro de Gênesis, que a Bíblia nos diz que é o começo de todas as coisas. Gênesis é o início, é o começo. E se olharmos para os seus primeiros capítulos, vamos ver que é o início de tudo. É o início de tudo. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o versículo 1 de Gênesis. E Gênesis tem 50 capítulos, onde nós vamos entender muitas coisas sobre a humanidade dos dias de hoje, e porque muitas coisas é como é no dia de hoje, dentro da sociedade, dentro da política e dentro de tantas outras coisas. Nós vamos entender, até mesmo dentro da ciência, nós vamos entender com a leitura ao livro de Gênesis. Gênesis vai ter vai mostrar o princípio da humanidade, vai mostrar a origem do pecado, como surgiu, a origem de toda a civilização, o grande dilúvio, que é algo marcante dentro da história. Nós vamos ver a Torre de Babel, como vai ser o começo de tudo, o início do povo hebreu. E vamos ver sobre a Babilônia, vai registrar sobre a Babilônia e tantas outras coisas. Mas hoje nós gostaríamos de estar falando, dentro do livro de Gênesis, sobre o capítulo 1. Sobre o capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 2 de Gênesis já vai dizer que essa terra já está sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ele paira sobre a face do abismo. E ela vai começar então a fazer a sua criação, vai começar então a criar. Deus vai começar a dar ordens, Deus vai começar a dizer haja, e tudo vai se surgindo diante da palavra e da vontade de Deus. Nós vamos ver que quando Deus ele diz na sua palavra, haja luz, a Bíblia fala que houve-se luz. Deus dá uma ordem para que haja luz, e então a luz assim surge. E Deus chamou esse momento de o primeiro dia. O primeiro dia. E ela vai decorrer durante 6 dias. Deus vai criar na expansão, separação entre as águas, e a expansão, e vai chegar o segundo dia. E assim vai sucessivamente. Deus vai fazer o ajuntamento de toda a água, Deus vai fazer a porção seca, Deus vai criar toda a natureza Deus vai criar primeiro, e depois de Deus criar toda a natureza, Deus começa a criar agora a vida. Deus começa a criar vida nessa natureza. Ele vai dizer para as águas, água produza. Então Deus está dando uma ordem à água, dizendo para a água produza, e a água vai produzir. Deus vai dizer para a terra, produza, e a terra vai produzir. Então Deus está dando agora uma ordem. Ele não está na terra, mas ele está dando uma ordem e dizendo que a natureza tinha que obedecê-lo. As águas, as terras, e assim começa a ser a produção de animais, de peixes, todos os animais marinhos, e na terra todos os répteis, todos os animais selváticos. E Deus vai criando, e tudo que Deus vai criando, Deus vai dizendo que é bom. É bom o que Deus está criando. Mas nos chama atenção na criação do homem, quando Deus vai criar o homem, nos chama atenção que Deus ele não vai apenas dizer e dar uma ordem, dizer homem, surja. Não vai dar uma ordem à natureza, não vai dar uma ordem às águas, não vai dar uma ordem à terra para que produza esse homem. A Bíblia nos diz no versículo 26 de Gênesis que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui eu quero deixar uma breve explicação com todos dentro disso, porque Deus ele vai usar um termo façamos, deixando claro que não é só uma pessoa que está ali.
né? Ele não fala vou fazer, ele fala façamos, no sentido de que há alguém com ele para fazer. E quando ele fala façamos, ele está dizendo que quem está ali tem o mesmo poder de criação que ele tem. Tem todo o poder da criação que ele tem. Então, aqui nós já vemos que Deus não está só. Não está, aqui o Pai não está só. Está ali o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo está ali para esse momento da criação. Quando Deus ele está criando o homem, Deus único, criando o homem, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e aí Colossenses vai dizer que Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas para a glória dele, sem ele nada do que fez se fez. João capítulo 1 também vai registrar, o Evangelho de João capítulo 1 vai registrar que ele é o verbo, ou seja, a palavra que criou todas as coisas, né? Tudo é o próprio Deus, que por ele foram criados, e sem ele nada do que se fez, né, não aconteceria, porque ele é o princípio de tudo. Então nós vamos ver que ali há algo importante, tanto na questão do façamos Deus, né, o Pai, junto com o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade celestial, criando o homem, não dando uma ordem para as águas nem para a terra. Então Deus vai descer na terra e com suas próprias mãos, né, para formar esse homem. Nós já estamos entrando um pouco até no capítulo 2, mas nós vamos ver que no capítulo 27, no versículo 27 de Gênesis 1, Deus vai falar que, e a Bíblia fala assim, criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Quando a Bíblia fala que Deus criou é do verbo bara. O verbo bara é criar daquilo que não existe, trazer existência daquilo que não existe. Quando Deus cria o homem, ele traz existência daquilo que não existe. Quando Deus cria esse ser humano, nós vamos entender que Deus ainda não está na terra. Deus está criando apenas o projeto do homem. Deus está rabiscando o projeto, Deus está criando esse homem, e Deus cria esse homem dentro dele. Primeiro, para que um arquiteto ele possa desenvolver o projeto tem que nascer dentro dele, para depois esse projeto ser colocado num papel e assim ser construído esse projeto. Então, quero trazer essa palavra para o seu coração, que Deus o criou o homem dentro dele. Deus nos criou dentro dele. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que Deus criou, Deus abençoou. Abençoou. Deus cria todas as coisas e abençoa. E ele vai criar todas as ervas, frutas que dê semente, ele vai criar tudo para o sustento do homem. Tudo que o homem necessitava, Deus vai criar. Deus vai fazer surgir para que esse homem, quando ele formar esse homem, e aí nós vamos ver no capítulo 2, sobre a formação, quando Deus formar esse homem já tem todo o alimento necessário para a sua existência. Tudo que o homem necessita para que possa viver, Deus criou para esse homem. Deus criou para o homem tudo aquilo que ele criou. Deus viu que tudo que ele fez era bom. O capítulo 1 de Gênesis vai mostrar a criação de tudo, e ela não vai nos trazer revelações incríveis que nós vamos estar decorrendo a palavra de Deus, né, dentro dessa criação. Quando chegar no capítulo 10 mesmo, nós temos algo importantíssimo e vamos voltar no capítulo 1 para esse melhor entendimento sobre a criação. E muitos capítulos que nós vamos analisar futuramente, nós vamos necessitar voltar ao capítulo 1 de Gênesis para que a gente dê essa explicação. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos estar citando no decorrer, né? Muitas vezes vamos citar esses 3 capítulos com ênfase maior no capítulo 1.
Então, você na sua casa lê esse capítulo 1, é apenas 31 versículos, que você vai entender a criação de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós somos obra-prima de um Deus todo-poderoso. Amém? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, né? Deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, né? Na medida do possível, nós vamos estar respondendo todas as perguntas colocadas aí. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E próximo, capítulo 2 de Gênesis.